Amém. Palavra do nosso Deus em Malaquias 1:6 fala assim: o filho, ele honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezas o meu nome. Vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome. Eu queria, assim, destacar de fato hoje aqui é as duas palavras de Deus se revelando a nós como Pai e como Senhor. Eu não vou entrar no mérito desse texto, né, que seria uma advertência que Deus estava dando para o povo de Israel na época, mas ele disse: Eu sou Pai e eu sou o Senhor, né? Então existe aí, a gente entende que Deus, ele no Velho Testamento, ele se revelou aos profetas, ele se revelou aos reis, ele se revelou de diversas formas. E um dos nomes dele é El Elyon, no Velho Testamento, que em português significa o Deus Altíssimo. E Emanuel, o Deus conosco. Então, o Deus imanente e o Deus transcendente. E ele é, de fato, o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou, assim como ele se revelou para Moisés. O grande eu sou. E por isso Jesus disse: Eu sou. Quando perguntaram, ele estava dizendo: Eu sou Deus. Eu sou do Velho Testamento. Então, não se encontra assim no Velho Testamento orações feitas pelos profetas, pelos reis, pelas pessoas, se referindo a Deus como Pai. Por exemplo, se a gente olhasse a oração de Salomão no capítulo 8 de 1 Reis, verso 23, ele vai iniciar a sua oração se referindo a Deus como o Todo-Poderoso. Ele, se a gente olhar para a oração de Ezequias, no capítulo de 19 de 2 Reis, verso 15, também vai mostrar ele falando sobre o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Elias, da mesma forma, quando ele foi orar pedindo fogo do céu, também falou sobre essa soberania de Deus. Entre outros, esses versículos aí, que diferencia quando Jesus ele é enviado, quando ele chega à terra, quando ele está no seu ministério terrestre, quando ele está ensinando os seus discípulos. Na oração, por exemplo, aliás, no ensino que ele pregou ali no Sermão da Montanha, conhecido como Sermão do Monte, ele começa a ensinar às pessoas, aos seus liderados ali, a entender que agora Deus está se revelando como Pai. Então, se olharmos para Mateus 6,6, ele diz: ore ao teu Pai. No mesmo versículo diz: se o teu Pai, né? No verso 8 do capítulo 6, seu Pai sabe do que você precisa. No verso 9, ele ensinou a oração dizendo, no capítulo 6, disse: Pai nosso. Então, ali havia uma mudança estrutural e até cultural a respeito daquilo que Deus estava querendo passar para nós.
E aí é nisso que eu gostaria muito que o Espírito de Deus nos ajudasse a não ficar somente no natural, né? De entendimento na questão de Deus como nosso Pai. Porque se ele se revelou para a igreja. Ele se revelou o Pai como o nosso Pai. Amém? Sim ou não? E a gente entende que a paternidade é algo assim muito, muito poderoso nas nossas vidas. O ser humano que Deus dá a condição a ele se tornar um progenitor, uma pessoa que gera vidas, e se torna assim então um pai, figura do Pai Celestial. Então, o fato é que naturalmente a gente sabe essa questão da paternidade, sabe sobre a questão pai. Mas eu queria hoje à noite que a gente pudesse ir um pouquinho mais além do natural, além do conhecimento nosso aqui, mas que você e eu pudéssemos ter uma revelação daquele que é todo-poderoso, daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que nos amou, daquele que nos salvou, que a gente pudesse nos relacionar de forma muito, muito real como o nosso Pai. Nós precisamos disso demais, né? Isso aqui, de certa forma, ajuda a gente não ficar dormindo, né? Ficar assim, despertado, né? Então, todo mundo está acordado, amém? Sim ou não? Amém. Vocês estão conseguindo, assim, acompanhar a ideia, o raciocínio daquilo que Deus colocou no meu coração um dia desse, orando, Deus colocou ele se revelando a nós como Pai, como Senhor e como amigo. A gente vai tentar, não sei se hoje, mas pelo menos hoje nós estamos começando para a gente ter uma noção e que a gente possa ser levado pelo Espírito de Deus a ter esse relacionamento com o nosso Pai como filhos de Deus. Amém? Como filhos amados de Deus, que a gente possa se relacionar com Ele. Porque Ele se manifestou no Novo Testamento, diferentemente do Velho Testamento. Lá Ele não se revelou para as pessoas como Pai, mas no Novo Testamento Jesus veio apresentar para nós Deus como Pai, para que nós, como filhos, pudéssemos ter o relacionamento que Deus espera do ser humano. Aliás, Ele criou o ser humano para ter relacionamento com o ser humano. Mas por causa da separação que houve, a morte espiritual, por causa do pecado, então ficou esse relacionamento quebrado. Mas Jesus é, de fato, a pessoa, o verdadeiro ou a verdadeira religião, se podemos dizer assim, no sentido da palavra, né? Porque religião vem do latim, que significa religare, é ligar de novo. Normalmente as pessoas têm usado a religião para tentar se aperfeiçoar e chegar até Deus. Nunca vamos conseguir nos religar a Deus ou nos ligar a Deus daqui para lá. Mas Jesus veio para ligar o céu à terra, para ligar o relacionamento de Deus com a vida daqueles que são seus, daqueles que receberam a Jesus.
Porque ele falou bem claro, o apóstolo João, ele se refere dizendo que Jesus veio para os seus, que era, no caso, ele era um judeu, nasceu da tribo de Judá. Então, como judeu, ele veio para os seus, ele veio para os judeus. No verso 11 fala isso. Mas os seus não o receberam. Pelo contrário, mandaram crucificá-lo. Mas aí o verso 12, o apóstolo João diz: mas a todos, aí já não só judeus, mas a todo ser humano que o receberam, ele mesmo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então significa que eu e você, que recebemos Jesus, nós fomos feitos por Deus, filhos de Deus. Não sei se seria possível projetar 1 João 3:1 para nós, senão eu procuro e leio. Isso, verso 1 diz, vede, ele fala para a igreja ver, né, enxergue isso. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém? E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então é uma declaração forte pelo mesmo apóstolo, que lá no João 1 fala sobre que ele nos fez filhos. Aqui ele disse, de fato somos filhos de Deus. Amém? Isto é que nós hoje temos Deus, o Todo-Poderoso, como Pai, e Ele deseja se relacionar conosco como Pai, né? Entendo também que é comprovado isso para quem teve problema da ausência da paternidade biológica, tem dificuldade de se relacionar com Deus como Pai, por causa dessa lacuna, desse problema na alma. Mas eu queria hoje dizer para você, de certa forma, que tenha essa falta, dizer para ti que Deus pode romper isso. Porque Ele, de fato, como eu estava dizendo lá para os meninos que eu estava ministrando lá o encontro lá dentro do presídio, eu falei para eles que Deus, Ele nos dá, como seres humanos, capacidade de, através de um relacionamento sexual, gerar uma vida. Porém, na verdade, quem faz todo o processo é Deus. Porque, conforme diz lá no Salmo 139, que de uma forma assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, Deus formou o nosso ser dentro do ventre da mãe. Foi Deus que fez, é obra de Deus, é obra-prima de Deus. Então, o próprio Deus, escute, pode preencher essa lacuna na vida de pessoas, como Ele mesmo declarou que Ele é o Pai dos órfãos. Amém? Então, Ele tem o poder de preencher o vazio, a necessidade que alguém possa ter tido na sua formação de identidade, uma falta paterna. Porque Deus, Ele tem esse poder para suprir essa necessidade na vida do ser humano. Mas para isso é necessário que eu e você tenhamos essa revelação no nosso espírito, que Ele de fato é Pai, não só de ouvir falar, mas de experimentar Deus como Pai na nossa vida. Amém ou não amém? Então, se nós tivermos esse entendimento no Espírito, uma revelação de Deus,
Isso será extremamente importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vivência aqui na terra. Porque se Jesus ele declara que o nosso Pai, aliás, a função de um pai, o pai tem algumas funções importantes na vida do filho. Assim, o nosso Deus, como Pai, tem uma parte importante nas nossas vidas, no dia a dia como cristão. Se somos adolescentes espirituais ou já adultos espirituais, mesmo assim, Deus tem uma função importante como Pai nas nossas vidas. Então, algumas das funções de um pai é, primeiramente, proteger a sua casa, proteger a sua família, através da autoridade que tem. O pai, como autoridade, ele é, primeiramente, uma proteção para a sua casa, como sacerdote, como cabeça. Então, ele vai proteger a sua família. E o nosso Deus, na autoridade suprema que ele tem, ele, primeiramente, ele também nos protege. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, que nós podemos nos refugiar e nos sentir seguros, porque nós, se depender de nós, nós somos extremamente vulneráveis. Nossa alma, ela é vulnerável. Nós podemos nos abalar por qualquer motivo. Talvez uma notícia mais pesada, nós podemos ser abalados no nosso emocional. E dizem que nessas épocas que estamos vivendo, tem muitas pessoas, não da igreja, mas pessoas de fora, que estão vivendo com problemas emocionais, crianças, adolescentes, emocionalmente vulneráveis. Então, o ser humano, em geral, ele é frágil. Martim Lutero dizia: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz, né? Então, Deus, ele se manifesta e ele diz que ele está perto de todos aqueles que o invocam. Então, ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que pode nos proteger como Pai. Amém? Então, que você possa se sentir protegido por Ele, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas necessidades, você possa se sentir protegido por Deus, porque Ele é seu Pai. Deus, como Pai, também manifesta o seu amor. Assim, a função de um pai é ser uma pessoa firme, mas uma pessoa amorosa, uma pessoa que demonstra amor pela sua família, pelos seus filhos, que ame os seus filhos. E nós temos de Deus, da parte da declaração de Deus, que quem poderia ter maior amor, né, do que dar a vida pela vida dos outros. Que ele derramou, diz a Bíblia, Romanos 5:5, Deus derramou o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo que ele nos ortogou. Amém? Então, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, Deus é amor, e Deus como Pai nos amou, e Deus como Pai nos ama, ao ponto de ter dado o Filho dele pela nossa vida. Então é muito importante que você tenha essa revelação no seu dia a dia de que Deus te ama. Eu sei que o diabo, ele batalha muito para mentir para a gente, para distorcer a palavra de Deus e nos fazer, muitas vezes, para baixo, sentir para baixo, né?
uma palavra, uma semente que entra, algo que a gente ouve, muitas vezes nos deixa para baixo, triste, angustiado. Notícias, né? Mais notícias. Então a gente precisa saber que Deus, Ele ama a gente com um amor perfeito. É um amor que de tanto amor, Ele até vai corrigir a gente naquilo que precisa. Amém? Por exemplo, Hebreus, se não me falha a memória, Hebreus 12, verso 6. Bora ver se eu não anotei, mas eu creio que seja. É esse? Pronto. Diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Então, você pode ter certeza que Deus ama você. E por tanto amor, Ele vai corrigir quando for necessário. Então ele diz, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Próximo versículo 7. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Por causa do amor, né? Então é necessário correções, então não se sinta rejeitado por Deus porque Ele está lhe corrigindo, pelo contrário, se sinta amado, porque diz que se Ele não corrigir, no verso 8 fala, se Ele não corrigir é porque nós não somos filhos, somos bastardos. No 8, né? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Ninguém quer ser bastardo, amém ou não amém? Nós queremos realmente ser tratados como filhos, porque somos filhos, amém? Então você é filho, Deus te ama, e Deus te corrige, Deus te ajuda a manter-se de fato na linha. Amém? Outra função do pai é dar o sustento, suprir, né? E eu queria ler com vocês um versículo lá em 1 Pedro 5, 7. Como estão entendendo? Eu queria que você, de fato, pudesse se relacionar com Deus como seu pai. Esse versículo aqui é muito conhecido, mas é muito tremendo. Lançando sobre Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ei, se Deus declarou que Ele tem cuidado, que Ele cuida, você pode descansar. Você pode ficar tranquilo. Ei, o diabo é muito astuto. Como diz naquele hino que eu estava mencionando, na outra parte, diz assim: com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Então disse o pastor Jeremias que o diabo ele é mais inteligente dos mortais. E olha que tem gente que deixa até o Xandão de cabelo arrepiado, porque consegue entrar no sistema, né? Hackear. Agora imagine o diabo. Então o diabo ele é astuto, ele é cruel, e ele quer roubar da nossa vida o papel do cuidado do nosso pai. Então ele começa a colocar preocupação, ele começa a colocar ansiedade. E a ansiedade é um negócio diabólico mesmo, até noitibólico, acho que é. Dia e noite, né? Porque assim, de repente você nem percebe, mas algo que está te pressionando, de repente vai virando ansiedade, e você nem percebe.
Mas é necessário, diz a Bíblia, lançar sobre Deus a ansiedade, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Como o Pai, Ele cuida dos seus filhos. E aí, veja bem, hoje eu estava mencionando isso também, que o Mamon, o diabo, tem esse principado, que ele quer se colocar como Deus na nossa vida para ser o nosso provedor financeiro. E o quanto que a gente... Eu falei assim, como é que você se sente mais seguro? Assim, sente melhor, sente mais tranquilo. Porque diz que o Rones que diz que o andar do liso, até o andar dele é torto, né? Mas escute, quando o indivíduo está com dinheiro, ele se sente mais seguro, sim ou não? Mas aí eu fiquei pensando e falei com eles lá hoje. Isso também é obra do Mamon, nos fazer se sentir mais seguro com uma posse de algo que pode resolver o nosso problema. Ei, Deus, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele como Pai, que sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe, diz ali, Jesus disse, o vosso Pai sabe. Ei, o nosso Pai sabe do que necessitamos. E Ele não, olha, se nós entendêssemos isso, que Ele é um Pai que cuida, que é um Pai que sabe que precisamos. E aí Ele diz, eu quero ler esse versículo em Mateus, capítulo 7, verso 11, em diante. É 7, capítulo 7. Vai indo mais para frente. Verso 8. O verso 8 diz assim, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Verso 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ei, escute bem. Talvez uma das coisas que mais dói para um pai de família é se o filho pede pão e ele não tem. É ou não é? A pessoa faz o impossível para suprir. E aqui diz assim que se o filho pedir ao pai pão, porventura lhe daria pedra? Não, de jeito nenhum. Verso 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? De jeito nenhum, né? Aí o verso 11. Ora, se vós que sois maus, significa se vós que sois humanos, e como seres humanos são falhos, tem falhas, tem pecado, não é perfeito. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então é uma comparação, tipo, a atitude de um ser humano como pai em relação ao seu filho, é uma coisa assim sobrenatural, o nosso amor, nosso cuidado pelos nossos filhos. A gente faz de tudo por eles, agora estamos experimentando como avós, como que a gente faz os nossos netos, né? O que a gente não faria pelo neto? Até estraga o neto, né? Porque não corrige. Ama sem correção daí, né? Já é diferente de filho. E nós sabemos dar coisas boas a eles, sim ou não? Assim, a gente quer dar o melhor para eles. Aí ele diz, quanto mais o pai que é perfeito, é um pai que não tem pecado, não tem falha, imagine. Quanto mais o nosso Pai Celeste não daria coisa boa aos que lhe pedirem. Entende isso?
Então, descanse em Deus. Saiba que a sua necessidade Ele sabe. Se você está praticando os princípios, descanse. Porque o suprimento vai chegar. A solução do problema vai chegar. As coisas que você acha impossível vai ser resolvida. Porque há um Pai poderoso que olha para os seus filhos que se relacionam e Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer que a gente aprenda isso. E não, por qualquer motivo, transferir a confiança para Mamon, que é muito fácil. É muito fácil você trocar aí, se sentir mais confortável, tendo a coisa nas mãos do que depender de Deus. Deus sabe que você precisa e vai usar pessoas para lhe abençoar. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui agora? Esse é a revelação de Deus em relação a nós como o nosso Pai, que eu queria deixar hoje para vocês. Deus cuida de nós. E aí, não sei se daria tempo para a gente falar sobre o Deus como o Senhor. Mas eu acho que eu vou ministrar a ceia, né, que daí termina no horário, no próximo domingo, no próximo não, que vai ser a conferência, né? Mas no próximo, o domingo que eu estiver aqui, a gente fala sobre Deus como Senhor. E depois, Deus como nosso amigo. Amém? Porque esse é o nosso Deus. Muito, muito tremendo, muito maravilhoso, que Ele quer que a gente conheça Ele, além de apenas ouvir falar que Ele é. Mas experimentar esse Deus, assim, você fazer prova dele. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então faça prova. Detalhes da sua vida que você está precisando e espere nele. Não queira resolver, não queira depender de outros, de homens ou de espíritos malignos que sutilmente querem se colocar no papel de Deus na nossa vida, de supridor. Porque se Deus sabe e Ele cuida, Ele vai abrir porta e vai fazer um milagre. Isso vai mudar a sua forma de ver Deus, amém? Vai mudar a sua forma de esperar em Deus, porque você vai ser edificado, amém? Você vai ter experiência para contar para os outros o seu testemunho, para não ficar só ouvindo o testemunho dos outros, mas você experimentar. Eu acho que a gente não experimenta muito, porque nós muitas vezes não esperamos, a gente já quer resolver de outra forma. Então Deus também fica na dele e não manifesta o milagre que Ele tem, porque nós não estamos sabendo lidar com Ele como o nosso Pai, como o Deus que provê, o Deus que está presente, o Deus que vê, o Deus que supre, o Deus que nos ama, e Deus que cuida como Pai da vida dos seus filhos. Então, que a gente possa fazer uma experiência com Ele. Tenha uma coisa, faça um pedido para Ele. E Ele diz que faria melhor do que um pai humano faz pelo seu filho. Amém? Então,